Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 7. Eu leio o primeiro versículo, toda a igreja lê o segundo. Vamos ler até o 7. Amém? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Versículo 2. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Toda a igreja 4. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículo 6. Porque sois filhos, Deus nos enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Graças a Deus. Estamos na parte bastante teológica da carta de Paulo aos Gálatas, onde ele explica a nossa justificação pela fé, desde o capítulo 3, e ele agora fala da nossa liberdade cristã, nossa liberdade que adquirimos através do sacrifício de Jesus. Paulo, no final do capítulo 3, ele diz que a lei nos conduziu até Cristo, e ela cumpriu o seu propósito quando Jesus veio, quando a fé veio. No versículo 25 do capítulo 3, você vê que Paulo diz, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Esse aio aqui é o tutor, que se refere à lei de Moisés, entregue no Monte Sinai. Então Paulo diz que a lei, ela tinha um papel específico de guardar o homem, trancar o homem, até que viesse aquele que nos libertaria desta lei. Todos pecaram, e por causa do pecado a lei prendeu o homem, trancou o homem, até que viesse a fé. No versículo 22 do capítulo 3, está escrito que a Escritura encerrou a tudo debaixo do pecado. A lei, a Escritura, ela mostrou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a lei, ela mostra o pecado do homem. A lei, ela mostra que o homem necessita de um Salvador. A lei, ela mostra que o homem não se salva por si mesmo, mas que ele necessita de alguém que o resgate, que o liberte, que o traga à vida. E foi isso que Jesus fez na cruz. Quando ele se entrega na cruz, o escritor dos Colossenses diz que ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Traduzindo em outras palavras, Paulo dizendo aos Colossenses, Jesus pagou a nossa dívida que nós tínhamos diante da lei. Ele riscou a cédula e era contrária a essa dívida. Todos nós pecamos. Todos nós, em algum momento da vida, nós mentimos. Todos nós, em algum momento da vida, nós tivemos inveja de alguém. Todos nós, em algum momento da vida, nós quebramos a lei. E independente de quantos anos passe, o homem, ele fica com essa dívida diante de Deus. Independente do que ele faça, essa dívida continuou. Todos estavam
em dívida com Deus. Mas Jesus, ele veio para pagar essa dívida. Jesus, ele veio para cumprir aquilo que Deus se agradava. E para fazer isso, a palavra de Deus diz que ele se fez maldito por nós. Todos nós éramos malditos. Todos nós estávamos debaixo da maldição. Mas Jesus, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E agora nós que cremos em Jesus, nós já não somos malditos, já não estamos mais em dívida com Deus, mas somos benditos pela fé no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Assim como foi Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, e os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Já não tem mais dívida, está quitado. Então aqui no capítulo 4, do versículo 1 ao 3, Paulo mais uma vez trata dessa nossa condição quando nós estávamos sem Cristo. Nós éramos meninos. Ele diz aqui que éramos como meninos. Mas a partir do 4 ele diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho e nos resgatou da maldição da lei. Nós éramos escravos, mas Jesus, pelo seu sangue, nos trouxe a vida e não somente nos libertou do nosso preço, da nossa escravidão, mas também ele nos adotou e nos tornou filhos de Deus. Fomos tornados filhos por adoção em Cristo Jesus, e resultado dessa adoção, no versículo 6 e 7, Deus nos deu o seu Espírito Santo, e agora nós clamamos, Abba, Pai. Nós temos intimidade com Deus, nós estamos reconciliados com Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos distantes do Senhor por causa do nosso pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, mas quando Cristo veio, a barreira caiu, o laço quebrou e nós escapamos. Por isso, quando nós olhamos aqui o passado, nós entendemos o que nós éramos sem Deus. Como nós estávamos em uma escravidão terrível por causa do pecado. A lei, ela mostrava o pecado. Mostrava que todos pecaram. Por isso, os poderes malignos, como Paulo diz aqui no versículo 3, os rudimentos do mundo, nos prendiam, nos sufocavam e nos escravizavam. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, nos matou, nos sufocou, nos prendeu a um jugo pesado, a um jugo ao qual nós não podíamos sair. E tudo isso é um propósito eterno de Deus. Até, você vai ver aqui no versículo 2, que é o tempo determinado pelo Pai. Deus enviou a lei para que o pecado abundasse, para que mostrasse abundantemente o pecado do homem. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado, ele encheu o cálice da ira de Deus. O pecado, ele encheu o copo da ira. E quando esse copo estava transbordando, veio alguém e falou: ei, eu vou me entregar voluntariamente, eu vou tomar sobre mim mesmo esta ira, eu vou receber sobre mim mesmo esta culpa, eu vou sofrer pelo pecado deles, eu vou sofrer pelo pecado delas, e eu vou pagar o preço, e agora nenhuma inimizade há entre nós e Deus. Jesus já nos reconciliou com o Pai. Agora nós somos transformados, resgatados e libertados quando cremos no Senhor Jesus. Por isso ele diz no versículo 1: digo, pois, que todo o tempo
em que o herdeiro é menino, em nada é diferente do escravo, do servo, ainda que seja senhor de tudo. Nesta época aqui dos romanos, uma criança, ela tinha promessas de reinar no lugar do pai, de ser dono de toda a herança, mas ela tinha que passar por um processo de amadurecimento. E enquanto ela estava nesse processo de amadurecimento, mesmo ele sendo dono de tudo futuramente, ele não podia exercer esse poder. É a mesma coisa que um pai comprar um carro para um filho e falar assim: você só vai dirigir quando você completar 18 anos e tirar sua habilitação. A pessoa tem um veículo, mas não pode dirigir. Ela tem, vamos dizer assim, o bem, mas não pode usufruir. Então ele passava primeiro por esse processo. Então Paulo está dizendo, ele não tem nada de diferente do escravo. Quem era o escravo? Eram pessoas que nasciam na casa de um senhor, ou então eram trazidos das guerras onde aqueles homens iam lutar e ali vencia as guerras e trazia as pessoas daquelas cidades e colocavam como escravos para servir. Ou então comprava no mercado. Existia um mercado onde a pessoa ia lá, comprava um escravo, trazia para a sua casa para trabalhar. Então Paulo está falando, enquanto o herdeiro é criança, ele está como um escravo, porque ele não tem autoridade na casa do pai. Ele não pode dar ordens na casa do pai. Ele não pode usufruir de tudo que ele tem por herança, porque é criança, não amadureceu, não cresceu. E o paralelo que Paulo está fazendo aqui é quando estávamos debaixo da lei. Os judeus, eles estavam debaixo da lei de Moisés, mas eles tinham a herança do descendente de Abraão, que é Jesus. Eles tinham que esperar essa maioridade, vamos dizer assim, quando Cristo viesse, eles poderiam usufruir da herança, eles poderiam usufruir das promessas do Pai, porque as promessas se cumpriam no descendente de Abraão. Se você ler o capítulo 3, no versículo 16, olha comigo, no capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não dizem as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua descendência, que é Cristo. Então, enquanto Cristo não nascia do ventre da mulher, os judeus eles tinham a promessa de herdar, tinham a promessa eterna de Deus. Mas para isso se concretizar, Cristo precisaria nascer, precisaria haver um Cristo enviado, o Messias, para que assim eles pudessem usufruir das promessas. Mas enquanto Jesus não viesse, eles estavam como um escravo, como um filho de menor, como uma criança na casa do pai. E aí Paulo diz aqui, mesmo que ele seja senhor de tudo, ele é dono de tudo, mas ainda não. Ele tem promessas, mas ainda não recebeu a herança. A lei, ela faz do homem uma criança. A lei, ela faz do homem um menino. Por quê? Porque ele não recebe a herança por intermédio da lei. Mas está, versículo 2, debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Um menino de 14 anos, ele ficava debaixo de tutor. O tutor era um disciplinador que ia ensinar ele, você tem que andar assim. Quando você receber a herança, você tem que fazer isto. Quando você receber a herança, você tem que comportar desta forma. E dos 14 aos 25, eram curadores. Eram outros instrutores, outros pedagogos, outros professores, que iriam continuar ensinando ele, até ele receber a herança do pai. Até ele tomar por legitimidade aquilo que é dele. Mas enquanto isto,
ele estava debaixo de tutores e curadores. E aqui, tutores e curadores. Paulo traz mais uma vez simbolismo da lei. Os mandamentos, os preceitos eram tutores, curadores, aios, nos direcionando para a promessa, nos direcionando para a herança, nos direcionando para a cruz, porque toda a lei apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Toda a lei apontava para o sacrifício da cruz, para Cristo, o tabernáculo, a presença de Deus no meio dos homens. Todas as coisas simbolizando Cristo, nos levando a Cristo, sendo tutores e curadores. Por isso, enquanto a lei nos direcionava a Cristo, ela estava com domínio sobre nós. Nós estávamos presos a esse regime. Mas aqui, no versículo 2, Paulo diz que esses tutores e curadores era até o tempo determinado pelo Pai. Quem determinava, muitas vezes, o tempo que esses professores cuidavam dos seus filhos era o pai. Muitas vezes o pai falava assim, eu quero que ele seja educado por vocês até os 30 anos. Eu quero que vocês eduquem o meu filho até os 20 anos. Quem determinou o tempo? O pai. Não era o filho que determinava o tempo. Não era ele falar assim, agora eu quero me tornar de maior, não. Mas era o pai que estabelecia os tempos e as estações. Se você ler Atos capítulo 1, versículo 7, Jesus responde à multidão: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então a lei, ela veio, esteve em vigor até o tempo determinado por Deus. Deus que estabeleceu o tempo que a promessa que ele fez a Abraão se cumpriria, porque ele fez a promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e essa promessa se cumpriu em Jesus. Jesus disse, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, e eu te abençoarei, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que Deus não falou quando é que isso iria acontecer, mas Deus já tinha tudo programado, Deus já tinha tudo estabelecido. Deixa eu trazer uma palavra da parte de Deus para você. Eu não sei qual a promessa que Deus fez na sua vida, mas se foi Deus que prometeu no tempo determinado pelo Pai, você vai receber a bênção e você vai cantar o hino da vitória, porque é tudo no tempo de Deus. É o tempo determinado pelo Pai. Jesus não veio em um acaso. Jesus não veio em um acidente de percurso. Jesus não nasceu de Maria de forma aleatória, mas foi determinado por Deus na eternidade. Antes de Deus criar o homem, Deus já tinha traçado o projeto. Nós não somos plano B, Jesus não é plano B. Não é porque o homem caiu que Deus teve que inventar alguma coisa, mas Deus, na sua presciência, Ele já sabia que você estaria aqui nessa noite, glorificando e adorando o nome de Jesus, que vive, que reina para sempre. Você não é obra do acaso. Deus é soberano, irmãos. Deus, Ele dirige o curso da história, acredito Deus. O mundo não anda do jeito que ele acha que é melhor, não. Mas existe um Deus que está sentado no trono, e de lá Ele rege a minha vida, a sua vida, os nossos projetos, os nossos planos, e Ele nos conduz. A história, o mundo, Deus está reinando eternamente. Meu Deus. Tempo determinado pelo Pai. No versículo 3 ele diz: assim também nós, gentios, que não éramos judeus, também tínhamos lei.
Estávamos reduzidos à servidão, à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Os judeus, eles receberam a lei no Monte Sinai. Mas antes da lei ser dada no Monte Sinai, todos os homens já tinham uma lei dentro do coração, a consciência. Não existe ninguém inocente. Todos que pecam, a consciência acusa que é pecado. Todos que fazem um erro, presbítero Gilson, a consciência acusa que aquilo é errado. Da mesma forma que a pessoa faz o bem, a consciência acusa, é o bem, isso é bom. Por isso, o homem não pode falar, olha, eu sou inocente. Até aqueles da época de Noé, até aqueles que viveram na época de Caim, nenhum deles pode falar assim, eu vivia e eu não tinha lei. Não, a consciência falava no coração do homem. Os gentios também, aqueles que não eram judeus também, a consciência o acusava. Aqueles índios que estão lá no meio da Amazônia também, a consciência deles acusa. Nunca teve contato com ninguém, mas Deus colocou uma consciência para na hora que o homem pecar, ela acusar diante de Deus. Aleluia. E assim o homem conhecendo a Deus, como está lá em Romanos 1, não quis dar glória, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, adoraram a criatura ao invés do Criador, mudaram a verdade em mentira, ao invés de adorar a Deus, adoraram o sol, a lua, as estrelas, os anjos. Aí Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. O homem, quanto mais ele rejeita a Deus, a tendência é ele virar um alcoólatra, um viciado, blasfemar do nome de Deus, se distanciar do Criador. Mas a consciência o tempo todo está falando, não faça, e ele vai contra a natureza. O homem, ele quer lutar o tempo todo contra Deus, resistir ao Espírito Santo. E aí o diabo vai lá e toma posse. Os rudimentos do mundo, os poderes malignos, eles vão e se apoderam do homem. É só um trago, é só um copo, é só uma carreirinha. Daqui a pouco está lá na Cracolândia. Daqui a pouco está lá participando de programas, entregando o corpo. É só uma foto no Facebook mostrando o corpo. Daqui a pouco está se prostituindo. Os poderes malignos atuam na desobediência do homem. E nós estávamos debaixo desses poderes. Nós éramos escravos do diabo. Você era, eu era. Não adianta falar, antes de Jesus eu era bonzinho, que não era. Antes de Jesus eu fazia tudo certinho, que não fazia. Mesmo que você fazia, você estava com a intenção errada no seu coração. Estávamos reduzidos. Nós éramos escravos. Distante de Jesus, o homem é escravo. Fora de Deus, o homem é escravo da sua própria vaidade, dos seus próprios prazeres. Eu não sei o que passa na sua mente. Talvez você diga, estou cansado do Evangelho. Eu não quero mais esse negócio de igreja. Quando eu tiver mais estabelecido, eu vou sair da igreja. Mas eu te digo nessa noite, você quer voltar para a escravidão? Você quer ser escravo do diabo? Você que agora é liberto pelo sangue de Jesus, participa do corpo e do sangue, das bênçãos de Deus. Você quer retroceder para os primeiros rudimentos do mundo?
O homem sem Deus, ele é escravo. Se você ler Efésios 2, lá diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o diabo. Nós andávamos do espírito que agora opera nos filhos rebeldes da desobediência, entre os quais todos nós, Paulo diz, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os que estão no mundo, como os outros. Mas a Bíblia diz, mas Deus, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça, é misericórdia, é bondade de Deus, é amor. Aleluia! Deus que é riquíssimo em misericórdia nos resgatou com mão forte. Aleluia. 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 Versículo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4, acompanha comigo. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando, irmãos? Na plenitude do tempo certo. Nem atrasou, nem adiantou. No tempo adequado. No tempo perfeito. Alguém pode dizer, porque Jesus não veio antes, logo após a queda do homem de Adão? Porque não era a plenitude dos tempos. O homem precisava primeiro conhecer que ele necessitava de um Salvador. O homem primeiro precisava reconhecer que ele precisava de alguém para o resgatar. O homem precisava reconhecer que existe um Deus que mesmo quando o homem cai, Deus ama, Deus cuida, Deus levanta, Deus salva, Deus transforma, Deus batiza, Deus enche, Deus cura e Deus cumpre a sua promessa. Precisávamos reconhecer. Só dá valor ao perdão de Deus quem reconhece a lama que ele estava antes do Senhor. Jesus falou, aquele que é pouco perdoado, pouco ama. Mas aquele que é muito perdoado, esse muito ama. Se você não reconhece que você é pecador, você nunca vai valorizar o sacrifício de Jesus. Por isso que a lei veio mostrar. Você é adúltero, porque você olha para a mulher e deseja. Por isso que a lei veio mostrar. Você é mau porque você fala com o seu irmão louco. A lei veio mostrar a hipocrisia do homem. Quando você olha para a lei, quem é que nunca teve uma invejazinha de alguém? Quem é que nunca agiu de duas caras? Quem é que nunca errou contra o nome de Deus? Tomou o nome de Deus e errou? Quem é? Por isso que a lei veio falar, você
Não vale nada. Não tem nada de bom em você. Você está em falta. Por isso que nós valorizamos o sacrifício de Jesus. Porque se nós fôssemos bons, para que Jesus ia morrer na cruz? Nós já estávamos salvos, para que ele viria? Se eu não precisasse de um Salvador, para que Cristo ia se fazer carne e habitar no nosso meio? Se ele é Deus eterno, para que aí o sacrifício de Jesus foi em vão? Eu mesmo me salvei, eu mesmo fiz tudo. É isto? Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Quando fala que Deus enviou seu Filho, está falando que Deus já tinha um filho antes. Ele já era filho antes. Se você ler João capítulo 8, versículo 58, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é eterno, é pré-existente, o Filho de Deus, a sua deidade absoluta. Aí esse versículo é muito rico, irmãos, teologicamente. Fala do Filho de Deus, a divindade de Cristo, a deidade de Cristo, mas também fala da humanidade de Cristo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Jesus assumiu a nossa humanidade, o Deus homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Neste mesmo versículo, fala da divindade de Cristo, o Filho de Deus, e a humanidade de Cristo, nascido de mulher. Nascido sob a lei. Ele veio da descendência de Abraão, da descendência de Davi. Jesus era um judeu. Ele precisou vir, como ele disse a João Batista. João Batista não queria batizar Jesus. Jesus falou: deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a lei. Nos convém cumprir toda a justiça. Jesus foi circuncidado como todo judeu. Foi apresentado no templo após os 40 dias. Ele foi apresentado. Ele viveu em obediência completa da lei. Jesus não quebrou nenhum mandamento da lei. Ele não pecou em nada. Jesus quebrou a tradição dos homens que os homens inventaram. Mas ele cumpriu o sábado como Deus queria. Qual era o mandamento do sábado? Fazer o bem no sábado. Jesus curava no sábado, perdoava pecados. Isso ele fez, ele não quebrou. Ele veio, nasceu debaixo da lei. O único que não pecou, o único que não transgrediu a lei, chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele precisava vir da linhagem, da segunda carne de Abraão. Ele precisava nascer de uma mulher. A semente da mulher. Se você ler Gênesis 3:16, olha comigo. Porque Jesus é nascido de mulher. Quem achar pode ler. Gênesis 3:16. Não, é o 15, irmãos, perdão, é o 15. Pode ler. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E essa te ferirá a cabeça, e tu te ferirá o calcanhar. Jesus é a semente da mulher que feriu, que pisou na cabeça da serpente e venceu. Ele é a semente. Por isso que ele é nascido de mulher. Nascido sob a lei. Por que Jesus precisava nascer debaixo da lei? Aí a resposta no versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei. Jesus só poderia resgatar os que estavam debaixo da lei se ele cumprisse ela totalmente.
Isso ele fez. Ele não veio abirrogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Como ele cumpriu de forma plena, perfeita, agora ele pode resgatar aqueles que estão em escravidão, debaixo, presos, aprisionados pela lei. Jesus chegou até a lei, viu um bocado de escravo que estava, todos nós. Aí ele falou assim: eu quero comprar esses escravos. Eu quero comprar. Como é que eu faço? Aí a lei: precisa derramar seu sangue. Aleluia. Eu quero comprar esses escravos, a lei. Só resgata eles. Não é com dinheiro, não é com prata, não é com ouro, mas é com precioso sangue derramado. E não é qualquer sangue. É de um cordeiro sem mácula. Sem defeito. Aí Jesus falou: eu me entrego, eu derramo meu sangue e eu compro esses escravos. Nós somos resgatados não com ouro nem com prata, mas com precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual é o preço? É o sangue. Então eu me entrego por eles. Eu derramo meu sangue, eu me entrego voluntariamente. Meu Deus. Ele veio para cumprir a lei, para resgatar, comprar os escravos que estavam debaixo da lei. Não só isso, ele não só comprou os escravos e falou: vai embora, não. Ele falou: vocês foram comprados e agora venha para a minha família. Agora você é filho, você não é mais escravo, você é filho, você não é mais bastardo, você tem herança. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Você não é escravo, você agora é filho de Deus. Você foi comprado com preço. Você não valia nada, mas Jesus falou: eu quero te comprar, eu quero pagar o preço por você. E não somente isso, você não está livre para fazer o que quer. Agora você é minha herança, agora você é da minha família, agora você é filho, você é meu. Eu te comprei e eu te selei, aleluia. 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 Qual é o selo? Olha no versículo 6, está o selo, que você é propriedade dele. O selo era alguém comprava um escravo e tinha o selo: esse aqui é meu, esse aqui ninguém toma, esse aqui é meu, eu comprei, aleluia. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, aleluia. O selo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a prova que nós somos filhos de Deus, que nós somos comprados por Cristo, que nós somos a herança do Senhor. Porque vocês são filhos. Deus enviou aos vossos corações, aleluia, o Espírito, Meu Deus, de seu Filho, pelo qual clamamos: Papai, Papai. Aleluia. Um escravo pode chamar um senhor de pai? Enquanto eu estava na escravidão da lei, por isso que os judeus achavam estranho aquele negócio de Jesus chamar meu pai, Abba, pai, vamos matar esse homem. É estranho, porque eles eram escravos, eles não entendiam isso. Mas agora que você tem o Espírito Santo, você tem intimidade com Deus, você tem intimidade diante dele, você pode chegar diante dele e falar: Pai nosso que estás nos céus, aleluia, Pai nosso, aleluia. Deus enviou aos nossos corações. Deus enviou primeiro a lei, o Filho e o Espírito. Jesus falou: eu irei para o Pai, e eu rogarei ao Pai,
Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Você tem a presença dele. O seu corpo é templo e morada dele. Quando você creu em Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. Não é selado pelo Espírito Santo quem fala em línguas. Quando você creu, você já é selado. Falar em línguas é um revestimento de poder para testemunhar do nome de Jesus. Mas se você creu em Jesus, mesmo que você não é batizado com o Espírito Santo, falando em línguas, mas o Espírito Santo habita dentro de você, e você é filho de Deus, você está selado por Deus, e você é herança. Aleluia. O Espírito já habita em nós. O Espírito de Deus, Deus enviou, mas ele também é o Espírito de Cristo. Ele procede do Pai e do Filho. O Espírito de seu Filho. E por intermédio desse Espírito, nós clamamos, Abba, Pai. Clamar é gritar, suplicar, clamar pelo socorro. Você pode chegar diante de Deus. Não tem mais barreira de separação. Aleluia. Não tem mais impedimento. Você pode chorar na presença dele, derramar lágrimas, clamar. Você pode suplicar a ele, que ele te responde, e ele te socorre, e ele está perto, ele é seu pai. Você está selado. A prova disso é que você tem o Espírito Santo dentro de você, testificando que você é filho de Deus. Então, não precisa de muita coisa, é só dobrar o joelho diante de Deus e falar, me socorre, me ajuda, me enche, me cura, me usa, me capacita. Eu não sou dependente de ti, tu és meu pai, eu sou teu filho, me ensina, me direciona, me enche, me conduza, abra a porta, me abençoa, e ele estará pronto para ouvir a sua súplica e responder, aleluia. Glória a Deus. A palavra Abba é uma palavra aramaica, que pode ser traduzida por pai. Aqui Paulo pode estar usando Abba, pai, já traduzindo a palavra Abba. Ou então, falando, a palavra Abba pode ser traduzida por papai, papaizinho. É uma palavra de intimidade. Deus não é apenas que criou alguém que criou o mundo, um ser que governa, um ser, ele é tudo isso, mas ele também é seu pai. Você pode chegar diante dele, você tem intimidade com ele. Não chegue com reservas, mas chegue como filho. Não fique com medo, mas chega diante dele, fala, papai, meu pai, eu preciso de ti, me socorre, aleluia. Você não mais é escravo do medo. Sabe os judeus? Até hoje eles não falam o nome verdadeiro de Deus. Lá na lei está escrito o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí eles acham que se ele falar o nome de Deus, eles podem estar falando o nome de Deus em vão. Eles têm medo. Eles vivem no medo. Mas lá não está falando isso. Lá está falando assim, não receba o nome de Deus, ou seja, recebe o nome de servo de Deus, de filho de Deus, e ande de forma desordenada no pecado. Não é você carregar o nome de cristão em vão. Você diz que é crente, mas está lá tomando cerveja. Aí todo mundo que passa lá o crente. Aí você diz que é crente, está lá sem camisa, lá andando na rua, para lá e para cá, ué, você não é crente? Você diz que é crente, mas está lá. Hoje está com uma mulher, amanhã está com outra. Isso é que é carregar o nome de Deus em vão. É ser um adúltero, um mentiroso. É ser alguém que deseja o mal dos outros o tempo todo. É ser alguém que vê alguém passando fome e não tem coragem de ajudar. É isso, é carregar o nome de Deus em vão. Aleluia. É um dia estar com o pé na igreja, outro dia estar no mundo. Na igreja é crente, lá quando sai daqui é mundano. Isso que é. Aleluia. 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 É isso. Carregar o nome de Deus em vão. Se é filho, anda como filho.
Se você é templo do Espírito Santo, vai profanar o templo de Deus? Não aguenta ver uma página lá do X-Vídeo que fica lá rolando tela o tempo todo. Meu Deus. Eu vou falar. Que filho de Deus é esse? Só vive dentro do banheiro da empresa fazendo o que não deve. Ah, Sébia. Ah, se você é filho, ande como filho. Você é filho de Deus, então não ande como bastardo, sem disciplina, sem palavra, sem orientação. Mas aqui você é orientado pela palavra, você é edificado pela palavra, você é cheio do Espírito. Ele vai te dominar, ele vai te encher, ele vai te libertar, ele vai te transformar. É ele que vai te dar entendimento, é ele que vai te dar sabedoria, e é ele que vai te direcionar às mansões celestiais, até o arrebatamento da igreja. É ele. Aleluia. Aleluia. Abba, Pai. Aí se eu sou filho, por que eu vou viver como escravo? Assim que já não és mais escravo, mas filho. Versículo 7. Porque eu sou filho e quero andar como escravo. Aqueles irmãos da Galácia, eles estavam em Cristo e queriam voltar para a lei, para a escravidão. Para andar por aparências, legalismos, por méritos. A lei, ela leva o homem para a escravidão. Circuncidar, eles queriam circuncidar de novo. Guardar dias sábados. Estavam brigando. A doutrina estava tão infectada na igreja, a falsa doutrina, que eles estavam se devorando uns aos outros, querendo comer vivo. Um achando que é melhor que o outro, que olha, porque eu sou melhor, eu faço mais. Não existe esse de melhor. Quem quer ser o maior, seja servo uns dos outros. Não existe eu me acho. Só vai acontecer se eu for. Só vai acontecer se eu pregar. Só vai cair a glória se eu louvar. Não. Aqui quem faz é Ele. É Ele que derrama o Espírito. É Ele que batiza com o Espírito. É Ele que te sustenta. É Ele que fala ao seu coração. É Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Então já que não é mais escravo, és filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você é filho? Você é filha? O Espírito testifica em você? Meu Deus. Então você é herdeiro, você não é mais escravo, Jesus te comprou e agora te trouxe para a família de Deus, e você tem bênçãos no tempo presente e herança no tempo futuro, um novo céu, uma nova terra, uma cidade maravilhosa, aonde nós estaremos para sempre com o Senhor, um rio puro de água da vida e uma coroa que Ele colocará sobre a nossa cabeça, um novo nome, novas vestes, e ali nós estaremos para sempre, porque nós somos herdeiros por Deus. Quem fez isso? Foi o homem? Foi Deus. Você compraria um escravo e trazia para dentro de sua casa e falava assim: agora você é meu filho? Você faria isso? Meu Deus. Você pegaria um escravo rebelde, você faria isto? Alguém desprezível, alguém desobediente, só respondendo o patrão. Você pegaria um escravo e faria: agora você é meu filho, eu vou trazer dentro da sua casa, você vai dormir na minha casa, o meu carro aqui está a chave. Foi isso que Deus fez. Aleluia. Por isso que Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este. Santo Deus poderoso. De dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Você agora é propriedade dele. O amor de Cristo nos envergonha.
nos constrange. Paulo disse, se eu enlouquecer, é para Deus. Se eu ficar louco com esse amor aí, eu tentando entender, já que vocês estão falando que eu estou louco, se eu enlouquecer, é para Deus. Mas se eu conservar o juízo, é para ensinar vocês a conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Como é que eu vou entender, conhecer algo que ultrapassa o entendimento? Se eu falar assim, ó, conhece esse celular, você vai abrir ele, você vai conhecer, você vai ver as peças. Mas como é que eu vou conhecer algo que não tem como conhecer? O amor de Cristo que ultrapassa o entendimento. Sabe o que é isso? Paulo não está mandando você ficar doido tentando entender tudo, não. Conhecer é você saborear, mastigar, desfrutar. É Paulo falando, você não entende esse amor, mas desfrute dele, saboreia este amor, receba, passa a conhecer não por lógica humana, mas por vivência e relacionamento com Deus. É você saborear, é você se relacionar. Deus nos chama para o relacionamento. Deus quer intimidade contigo. Entra para dentro do teu quarto. Fecha a porta. Fala, o Senhor está falando, ei, eu tenho saudade. Você está tão distante, eu quero você perto, eu sou teu pai, se aproxima, não fica de longe achando que eu não te conheço, porque eu conheço as suas obras, eu conheço quem você é, foi eu que te resgatei, e eu quero você perto de mim, aleluia, aleluia, Deus é um pai que se relaciona com seus filhos. E Ele está dizendo, o que queres que eu te faça? Me peça sem reservas. Aleluia. Já viu o pai, vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos. Qual o filho pedindo pão, o pai vai dar uma pedra, dá uma pedra que come. Se vocês que são pais terrenos, o seu filho vai lá pedir uma bicicleta, você vai lá, pega dinheiro emprestado, compra fiado, mas compra. Quanto mais o Pai Celestial, que é dono do ouro, da prata, quanto mais o Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Só que aí, é no tempo dele, no tempo determinado pelo Pai. Ele vai te dar, mas é no tempo determinado. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. Mas descanse no Senhor, que no tempo certo Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu na sua vida.